Olá pessoal, eu sou Luiz Henrique Damasceno, estamos aqui pela MM Mapas e Memorização. Hoje nós vamos estudar Direito Empresarial, STJ, tá? Informativos 616, informativo 617 e o informativo 618. Vamos lá para os julgados de cada um desses informativos. Informativo 616, pessoal, protesto, cheque prescrito, pessoal, cheque prescrito, não cabe danos morais, tá? Se possível, cobrar por outros meios. Qual que é o prazo de prescrição do cheque? O prazo de prescrição do cheque é de 6 meses, contados quando esgotado o prazo de apresentação. Se o cheque, a fonte pagadora é da mesma praça da emissão do cheque, a apresentação é em 30 dias, se for praça diferente, a apresentação é 60 dias. E aí inicia-se a contagem do prazo prescricional. Uma vez prescrita a ação executiva, você tem outras possibilidades de cobrança. Lá no artigo 61 você tem uma possibilidade de cobrança com prazo prescricional de 2 anos, que é a ação de enriquecimento sem causa, prazo prescricional de 2 anos, ou você tem uma ação de cobrança causal no artigo 62 da Lei de Cheques, com prazo prescricional de 5 anos. Você ainda tem também a possibilidade de cobrar via ação monitória. Então, se existem esses outros meios de cobrança, você não pode ir punir um protesto por ter protestado o cheque que estava prescrito o credor, ok? Não há que se falar em danos morais, porque ainda há outros meios de cobrança. Se há outros meios de cobrança, o protesto não se mostra indevido, apto a gerar dano moral. Foi isso que o STJ decidiu, ok? Pessoal, próximo julgado, exclusão de sócio majoritário. Exclusão de sócio majoritário não inclui suas cotas. O sócio majoritário que comete uma falta grave, ele pode ser excluído pelos demais sócios, tá? Lá a previsão está no artigo 1030 do Código Civil. A exclusão de sócios, ela demanda ali, um sócio que comete uma falta grave, ela demanda uma deliberação, um quórum estabelecido de maioria pelos demais sócios. Na análise dessa exclusão, se vai excluir ou não, você exclui o sócio que cometeu a falta grave. O sócio majoritário que cometeu a falta grave vai ser excluído. E aí você vai ter que analisar o quórum com os demais sócios, tá? O que você tem, as cotas dos demais sócios que vão ser analisadas dentro do contexto para formar ali o quórum devido. Perfeito? Pessoal, próximo julgado, falência, já dentro do informativo 617, falência. Pedido ilíquido, afastado o juízo universal, pessoal, afasta o juízo universal. Ou seja, o juízo universal não exerce a força atrativa quando o pedido é ilíquido, quando você ainda tem que apurar se o débito existe e qual é o valor desse débito, tá? Previsão do artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 11.101. A regra é que as ações interpostas contra a massa falida devem ser interpostas no juízo universal. Ocorre que quando você está diante de um pedido ilíquido, tá? Não há essa força atrativa. Primeiro se apura ali o valor devido, aí sim depois é remetido para o juízo universal. Previsão do artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 11.101. Próximo julgado, pessoal, já dentro do informativo 618 agora. Conjunto imagem, trade dress, tá? Conjunto imagem, tá? Uso indevido, concorrência desleal, gera concorrência desleal. A ação não envolve registro, então vai para a justiça estadual. O que é esse conjunto imagem? Por exemplo, se você se lembrar do McDonald's, imediatamente vem à sua mente o símbolo que identifica o McDonald's, né? A letra M, as cores vermelha e amarela, enfim. Esse é o conjunto imagem que merece proteção. Embora não haja uma previsão expressa, você encontra sustentação jurídica para proteger o conjunto imagem na própria Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 39, quando fala lá no final outros signos, tá? Então é uma forma de signos distintivos de determinado produto que merecem proteção, perfeito? Lembrando que você tem que ter atenção, pessoal, atenção, porque se for um pedido de anulação de registro marcário, aí você vai ter interesse do INPE, tá? O interesse do INPE, que é uma autarquia federal, certo? Se o INPE concede o registro da marca, obviamente, ele vai ter interesse numa ação de anulação do registro marcário. E aí, a competência é da Justiça Federal. Perfeito? Então, esse foi um julgado extremamente importante, tá? Conjunto imagem, você discute na Justiça Estadual. Anulação de registro marcário, você discute na Justiça Federal. Perfeito? Próximo julgado, pessoal, falência.
Crédito previdenciário, pessoal, crédito previdenciário declarado judicialmente, então crédito previdenciário declarado judicialmente na Justiça do Trabalho, obviamente, né? A habilitação desse crédito na falência independe de certidão de dívida ativa, perfeito? Independe da CDA. Ou seja, você vai utilizar a própria decisão judicial, perfeito? Para fazer essa habilitação. Isso é permitido, o STJ falou, olha, não depende de CDA para você habilitar um crédito previdenciário que já foi declarado judicialmente, ok? É um caso ali que foge à regra, porque a CDA, a certidão de dívida ativa, é o que viabiliza a execução das contribuições previdenciárias, perfeito? Mas quando esse crédito é declarado judicialmente, independe-se para a habilitação da expedição de CDA, ok? Isso foi o que decidiu o STJ, pessoal. Agora, último julgado, hipoteca naval. Hipoteca naval, pessoal, onde que se faz o registro? Se registra no país da embarcação. País da embarcação. Esse registro tem eficácia extraterritorial, vai alcançar o âmbito interno do nosso país, o âmbito jurídico interno. Perfeito? Então, hipoteca naval, registra-se no país da embarcação, tem eficácia extraterritorial e alcança o âmbito interno. Perfeito? Pessoal, esses foram os julgados dos informativos 616, 617, 618. Se você gostou, compartilhe, vamos juntos em busca do seu sonho.